Vamos lá, vamos começar aqui. Ora, a cura de um leproso. Mateus capítulo 8. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podeis purificar-me. Preste atenção, por favor. Esse leproso, a lepra, ela afasta muitas pessoas desse tipo de pessoa. Quem tem uma lepra geralmente fica o quê? Isolado. É ou não é? Então Jesus, tendo acabado de fazer uma reunião, o Sermão do Monte, ter ensinado o povo, Jesus, ele desceu e a multidão estava com ele. Mas eu pergunto, no meio dessa multidão só tinha esse homem leproso? Não. Havia várias pessoas. Mas só esse leproso se aproximou de Jesus e adorou. Nós não podemos deixar que o problema, seja ele qual for, seja um problema financeiro, seja físico, seja espiritual, venha fazer com que nós venhamos nos afastar de Deus. Há muitas pessoas que, quando estão enfrentando um problema, ela, de vez de vir se aproximar de Jesus, ela faz é se afastar. Como eu falava ainda agora, muitas vezes eu não concordo com uma pessoa com um problema simples, por exemplo, uma dor de cabeça, um problema familiar, um problema financeiro, ou seja qual for o problema, venha se afastar de Deus. Pelo contrário, ela tem que se aproximar de Deus e o quê? E adorar. Porque quando você adora no meio da dor, você está mostrando para Deus a sua fé, a sua confiança nele. E quantas pessoas hoje, nesse momento, estão em casa e vão acompanhar essa mensagem aqui, estão afastadas de Deus porque estão vivendo um problema, seja espiritual, seja na família, seja financeiro, sendo que Deus, ele não quer que nenhum de nós venhamos nos afastar dele. Pelo contrário, nós temos que nos aproximar dele. Jó, quando estava com leproso, ferido do alto da cabeça às plantas dos pés, Deus disse: se vocês forem lá com Jó e ele orar por vocês, eu vou perdoar. E Jó, com aquela enfermidade, orou pelos seus amigos. E quando ele orou, Deus mudou a sorte de quem? De Jó. Perdoou os amigos, mas também curou a quem? A Jó. Então, adorar a Deus, servir a Deus no meio da luta é fundamental. Para quem quer ter um resultado, para quem quer ter a resposta, para quem quer ter a mudança. Diga glória a Deus, Grêmio. Esse leproso, claro que não havia só ele leproso. Havia vários leprosos, havia vários doentes. Aliás, tem um versículo que fala que no tempo de Naamã, não era só Naamã que era leproso. Havia vários leprosos daquela época. Mas Deus enviou o profeta Naamã. Diga glória a Deus, Grêmio. Porque ele creu. Aliás, levou Naamã ao profeta. Então, igreja, nunca deixe que um problema venha te afastar de Deus. A viúva de Sarepta, naquele tempo, a Bíblia diz que não havia só aquela viúva, havia várias. Mas ela estava ali disposta a obedecer a quem? A Deus, a servir a Deus. Então, nunca deixe, você que está em casa, que há tempo não vem para a igreja, sabe? Você está enfrentando um problema, uma luta, e se afastou de Deus, você está perdendo tempo. Você tem que se voltar para Deus e adorar Ele, em meio às lutas, em meio às dificuldades, em meio a esse problema, você tem que adorar a Deus para Ele mudar a sua sorte. É ou não é, igreja? Vem para a igreja, vem buscar a Deus, porque Deus vai te abençoar. Glorifica a igreja bem forte.